12 horas, 18 minutos, estou eu e Viviana Braga aqui de volta, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Parnaíba para as eleições de 2024. A TV Costa Norte que segue, portanto, com o seu compromisso de proporcionar esse espaço para que todos os candidatos possam apresentar as suas propostas e responder às questões mais relevantes para a população. Hoje nós recebemos aqui ao vivo no estúdio Erivelton Fontinelli, que é candidato pelo Partido Democracia Cristã. Erivelton é estreante na política local e, por questões de representatividade partidária, não possui tempo de TV no programa eleitoral da Justiça Eleitoral. Apesar disso, ele está entre os 4 candidatos à prefeitura e terá agora a oportunidade de nos contar o que o credencia e como pretende enfrentar esses desafios da cidade. Olha, portanto, boa tarde, candidato. Seja muito bem-vindo aqui à TV Costa Norte. Só fica à vontade, portanto, para saudar o público. Boa tarde, Helder. Boa tarde, Viviane. Boa tarde aos nossos telespectadores, aos parnaibanos, aqueles que resolveram viver e construir a sua vida aqui em Parnaíba, não são parnaibanos, mas que estão aqui, moram aqui, decidiram viver, criar seus filhos, formar seus filhos, e aqueles que resolveram o seu fim de vida, aposentado, curtir a vida, né, e vir morar na nossa bela cidade. Meu boa tarde a todos vocês. Já conta aqui, portanto, o tempo do candidato. Nós teremos 2 blocos de 20 minutos, justamente para dar espaço para que o senhor apresente aí a sua linha de raciocínio. Lembrando também que essa é a primeira rodada dessas entrevistas com os candidatos a prefeito de Parnaíba, e nós teremos uma segunda rodada também com os candidatos a prefeito. Candidato, o senhor, não é, como disse ali a Viviana, é estreante nessa disputa como candidato a prefeito de Parnaíba. Nas últimas pesquisas que foram feitas pelo Instituto Amostragem, em parceria aqui com a TV Costa Norte, o seu nome não apareceu ali entre os mais lembrados. O que o senhor acredita que o credencia, né, para essa disputa, a Prefeitura de Parnaíba nessas eleições de 2024? Como que o senhor pretende se destacar entre os outros candidatos que também propuseram candidatura? Pois não. Helder, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que a TV está nos dando e de poder chegar até o parnaibano. Mas vamos lá. As pesquisas do Instituto que você falou, eu tenho hoje, inclusive tive reuniões no TRE sobre isso, algumas opiniões, e levei isso até para o partido e criamos fatos novos que na realidade o sistema jurídico não enxergava, né? Que são as tratativas das pesquisas e dos institutos, né? Os institutos têm que colocar os nomes dos candidatos, né, porque são citados. E nas últimas pesquisas vinham citando apenas 3 candidatos para ali tentar formar no setor empresarial a gente diz monopólio, né? Eles já usam outro nome na política que eu não gosto. Mas assim, então isso nos forçou a também fazer a nossa pesquisa, a também entender esse processo, porque o que chegava para a população era que o nosso nome não estava à disposição. E já na nossa pesquisa a situação era diferente. Pesquisas internas e pesquisas que foram publicadas, estão lá no TSE publicadas, para a população entender. Então eu mesmo tive com um dos candidatos a prefeito, como já então candidato, e perguntei, por que nas pesquisas de vocês não incluem o meu nome? Esse candidato me respondeu o seguinte: Erivelton, se você, da forma que está, com um partido pequeno, sem grandes estruturas, sem apoio político, já está nos dando toda essa dor de cabeça, tu imagina a gente te dando o holofote, a gente levando você até a mídia, entregando o teu nome até o eleitor. Isso para mim não é novidade, essa resposta. Por quê? Porque as nossas pesquisas eram feitas diferente. Eu queria ter um diagnóstico da cidade e do sentimento do parnaibano. O que o parnaibano quer hoje? O parnaibano quer uma pessoa nova, que não tenha vínculos políticos
e que seja totalmente independente, porque o parnaibano é consciente e a situação que nós vivemos hoje no mundo, não só em Parnaíba, ela nos força a ter uma pessoa que tenha visão de futuro e que tenha um conhecimento para levar Parnaíba e colocar em outro nível. Então, quando a gente identificou tudo isso, já existia nosso nome sendo trabalhado para prefeito em 2024. Mas eu tomei uma decisão, e sabendo também o que tinha dentro do meu partido, do partido ao qual eu era filiado, e resolvi sair, tomei uma decisão. E essa decisão foi que nos levou até o DC. Um partido pequeno, mas que realmente nos dava a oportunidade de entregar para Parnaíba o que ela precisa. Aí a gente, diante disso, vem se fortalecendo. Meu nome tem crescido na cidade e tem crescido com o povo. Eu não trabalho como os velhos políticos trabalham. Eu trabalho como um empresário que sou, eu trabalho como um gestor que sou, e com um modelo de gestão e de lançamento que a gente entenda que fortaleça, né? A gente tem no setor empresarial uma palavrazinha que a gente usa muito, que é brand. Você sem marca, você não é nada. Então, Parnaíba hoje precisa de uma nova liderança. E essa nova liderança parte a partir daí. Para mim ser uma pessoa hoje que os parnaibanos respeitem, eu preciso ter um perfil consolidado e não um aventureiro que chegou na política. Então, tudo isso hoje se encaixa no perfil de Erivelton Fontinelli. Por isso que nós estamos nessa disputa, levando ao parnaibano essa opção. E digo mais, vou mandar um recado bem direto para você que está em casa. Se você está insatisfeito com o que está vendo em Parnaíba, se você está insatisfeito com os políticos, com os velhos políticos, com a falta de respeito que está tendo nessa cidade, vote no 27, vote Erivelton Fontinelli, se revolte, se rebele, se revolte. Vamos fazer dessa cidade o que ela realmente é. Nossa cidade é grande, o parnaibano é grande, o parnaibano não pode aceitar ser desrespeitado, o parnaibano tem que exigir respeito, e eu acho que a partir daí, ter uma pessoa que esteja disposta a lutar por isso. E eu estou. Não é uma luta fácil. Eu preciso do apoio da população. Eu queria pedir ao candidato que o senhor sempre observasse ali o seu tempo, né, que está disponível ali na tela também, para a gente administrar aqui a conversa. Mas só para a gente dar andamento aqui ao diálogo, só pedir que o senhor fizesse ali algumas breves explicações. Quando o senhor fala em político independente, quando o senhor fala de velha política, né, sobre essa necessidade de um político mais jovem e não refém das estruturas atuais. O senhor endereça isso para alguém? Sim, endereço, porque hoje o município tem um candidato à prefeitura, né? Tem um candidato à gestão e o governo do estado tem outro. Então são duas estruturas que chegaram e colocaram ali e disseram assim, ó, a população tem que aceitar, eu escolhi esse daqui e vocês têm que votar nele. Então eu acho um desrespeito, por isso não aceitei me colocar nessa situação. Mas também não me eximo aqui de nenhum diálogo político. A política é feita de diálogos, mas eu acho que o parnaibano, acima de tudo, tem que ser respeitado. Parnaíba, quando você me pergunta, e eu agradeço a pergunta muito boa, porque me dá a oportunidade de eu falar realmente para o parnaibano o que é um processo político. Parnaíba, o futuro chegou, ele só não chegou em Parnaíba. Quando alguém chega aqui, algum candidato, e diz que Parnaíba é o futuro, tem que estar preparada para o futuro, vamos trabalhar para o futuro, a gente vai estar sempre lançando isso para frente. Na administração a gente sempre diz, olha, o futuro ele já chegou, agora se a gente não tiver trabalhado ele no passado para executar ele hoje, no presente, nós não vamos nem sequer ter a preocupação de que um outro futuro chegará. Então o futuro chegou no mundo, ele só não chegou em Parnaíba. Parnaíba continua atrasada no tempo. Quando nós pegamos os candidatos hoje a prefeito de Parnaíba, e eu escuto, eu fico triste, porque eu assisto as entrevistas e espero algo de bom para a minha cidade. Espero, mas eu fico triste quando eu vejo a pequenez desses candidatos para uma cidade tão grande como é Parnaíba. Eu vejo que as soluções para a saúde de Parnaíba, consultas marcadas em celular. Minha gente, em 2014,
Nós já trouxemos para cá um sistema digital de saúde que hoje é implantado no SUS, chamado eSUS. Parte desse sistema, quem trouxe, eu trouxe uma empresa da Itália, o pessoal teve aqui com então o prefeito Florentino e resolvemos um grande problema que existia na saúde aqui em Parnaíba. Agora, se não foram implantados todas das formas que era para acontecer, aí já não é comigo, é com a gestão. Mas eu não foi dado continuidade, o senhor quer dizer, né? Foi, algumas coisas foram implantadas, outras não. Mas eu me dispus e trouxe os acessos que eu tinha para beneficiar meu município. Na época, eu estava como presidente do Conselho de Saúde e também dando assistência ao Conselho Nacional. Candidato, o senhor, por uma questão de representatividade, né, do partido, não tem um tempo de propaganda eleitoral na TV. A gente quer aproveitar ainda esse primeiro momento da entrevista para falar sobre essa questão, que é, claro, uma limitação aí da sua campanha, e a gente quer perguntar que mecanismos o senhor tem utilizado para driblar essa dificuldade, né? Como que o senhor pretende dialogar aí de forma eficaz com os seus eleitores? Nas redes sociais. A gente tem trabalhado muito, eu tiro um dia da minha agenda, inclusive vocês pedem a agenda, mas tem uma parte da estratégia que a gente usa, eu não trago ela, mas é isso, é o diálogo diretamente com o eleitor. E da forma que a gente está trabalhando, a gente consegue realmente conversar com as pessoas, ter esse acesso direto com as pessoas. O que eu peço aqui? Que o parnaibano se interesse pelo meu nome. Pesquise Erivelton Fontinelli. Vá lá nas nossas redes sociais, vá no YouTube, todo dia tem nosso material, todo dia tem material novo saindo. E a gente está aberto ao diálogo com vocês. Mandem no direct, façam o que vocês quiserem, mas pesquisem. E peço, desde já, se você receber um material meu no WhatsApp, ou no Instagram, ou qualquer outra coisa que seja, compartilhe. A minha força hoje é a população. Eu não tenho grandes estruturas, nem tenho recurso fundo eleitoral. O partido não tem. Além do tempo de TV, nós também não temos o fundo eleitoral, que eu particularmente sou a favor de não ter, porque eu não gosto dessa fanfarra com dinheiro público. Eu acho que o que estão fazendo no Brasil e aqui em Parnaíba é desrespeitável. Assim, eu não consigo enxergar, enquanto a minha população passa fome, estão sendo feitos eventos milionários, né, para poder aglomerar pessoas e dizer que estão tendo um grande volume de apoiadores. Falando então em relação a essa questão de fatos, vamos entrar ali, portanto, nessas questões de avaliações. Como que o senhor avalia, portanto, a atual gestão municipal da cidade de Parnaíba? Quais são as suas prioridades, caso eleito, para resolver esses problemas mais urgentes ali que a população de Parnaíba enfrenta, como o que já foi muito citado aqui também, que é a falta de transporte público regular e a necessidade dessas melhorias na área da saúde? Que avaliações o senhor faz, portanto? Primeiro ponto, a avaliação da gestão, eu não posso aqui emitir um parecer pessoal, porque eu não participei diretamente disso. Agora, eu acho que tem muita, e digo mesmo com todas as palavras, muita incompetência por parte de alguns profissionais que estão à frente, mas isso eu não os culpo, é a falta de acesso. A falta de acesso, a falta de diálogo, ela complica uma gestão. Ela impossibilita qualquer crescimento. Então, não tem como eu ser um bom gestor se eu não tenho autonomia. Inclusive, por isso que resolvi me lançar candidato sem apoios, porque Parnaíba precisa de uma pessoa com autonomia, com a caneta para assinar e dizer assim, ó, tá aqui, é isso que tem que ser feito. Então, sobre essa questão da análise da gestão, eu não analiso positivamente. Eu acho que tem muita coisa para melhorar. Foi feito feijão com arroz. Quando eu digo feijão com arroz, a população me entenda. É o básico do básico, mas existe ali alguns problemas de gestões que a gente identifica muito fácil e pode tratar eles muito fácil como prefeito nessa cidade. O segundo ponto, Parnaíba precisa de uma pessoa que tenha visão de futuro, que tenha acessos e que conheça o mundo.
porque senão nós não vamos sair do lugar. Nós vamos continuar com a mesma mente de gestores que estão há muito tempo na nossa cidade e a nossa cidade não cresce. Como eu digo mais uma vez, eu não culpo eles, eu culpo a falta do acesso que eles têm. Eu não enxergo hoje dentro de Parnaíba, com a gestão que tem e com os candidatos que aí estão apresentados para ser prefeito, com exceção do Erivelton Fontenelle, uma cidade que realmente vá desenvolver o que tem para acontecer. Olha, a gente tem aqui um governo do estado que está até trabalhando para ver se consegue se viabilizar, se fortalecer e ser um gestor do futuro. Só que ficou bem claro o desespero nas últimas ações do governador sobre Parnaíba, porque ele sabe que o candidato dele não está preparado e ele sabe que ele vendeu para fora uma estrutura que, se ele não tiver Parnaíba, ele não vai conseguir fazer um bom mandato. Por quê, Helder? Desde 2010 eu participo de missões internacionais. Essas missões, elas têm um fim: trazer empreendimentos para os estados ou para os municípios. Grandes empresas, grandes volumes de negócio, geração de emprego, que é o que mais Parnaíba precisa e é onde eu mais vou trabalhar, é na geração de emprego, colocar dignidade, colocar dinheiro no bolso das pessoas, colocar renda no bolso das pessoas. E a primeira coisa, quando você senta numa mesa de negociação, que essas grandes indústrias pedem, elas pedem alguma garantia. Mas quando a gente fala para o Piauí, a garantia que eles pedem é o acesso. E o único acesso de entrada, a porta de entrada hoje no estado do Piauí é Parnaíba. Então o governador precisaria dar essa garantia de que teria Parnaíba. E ele sabe a dificuldade que ele está tendo e ele sabe que quem ele colocou lá, infelizmente, não tem essa capacidade para tudo isso. Mas uma boa equipe poderia solucionar o problema. Agora, saber se essa pessoa tem capacidade para fazer isso, aí já é outra história. Porque, como eu disse, você precisa ter acesso, visão de futuro, saber o que está fazendo e ter autonomia para poder assinar. Candidato, agora há pouco o senhor falava sobre a questão de farra com o dinheiro público e eu aproveito essa sua deixa para perguntar em relação à corrupção, essa que é uma das questões mais preocupantes atualmente na política brasileira, que tem sido debatida ao longo das últimas eleições, e eu gostaria de saber como que o senhor pretende garantir uma gestão íntegra e transparente e qual que seria a sua postura caso se deparasse com algum caso de corrupção envolvendo um agente da sua possível gestão. Tolerância zero, demissão imediata. Claro, tolerância zero, demissão imediata. A gente aprende na gestão, tanto pública como privada, que um bom gestor é aquele que consegue fazer muito com pouco recurso. E a gente já tem pouco recurso. E se a gente aceitar esse tipo de comportamento dentro de uma gestão, nós estamos ali tirando o pão de cada dia das pessoas. Nós estamos ali mexendo diretamente na vida das pessoas. Então é intolerável. Além do meu perfil partidário, os meus princípios, o que eu acredito, da forma que eu sou formado, não aceitar isso prejudica ainda mais dentro de uma gestão. Então, eu, Erivelton Fontenelle, como pessoa, tolerância zero. E na gestão pública, tolerância zero, demissão imediata. Por mais que a gente... Olha, na minha administração, nas minhas empresas, eu digo o seguinte: eu não tolero você errar 2 vezes o mesmo erro. Se você errar a primeira vez e for justificável, não nesse sentido de que você está roubando, de que você está fazendo, mas se você errou por tentar acertar e não ali e não por querer ali se beneficiar pessoalmente, mas não, você pensou ali em promover a empresa, promover a prefeitura, promover os negócios, e na sua decisão você terminou errando. E isso ficou claro. Então, nesse sentido, é analisado e você vai aí ter uma oportunidade. Agora, errou
e ficou claro que esse erro, você quis se beneficiar, tem um benefício pessoal, ou beneficiar alguém diretamente, não, tolerância zero. A gente não consegue, nem na administração pública, nem na privada, ir à frente se a gente aceitar esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento é um câncer que se instala e a gente tem que acabar com ele imediatamente. A fanfarra do dinheiro público, ela surge justamente por isso. Eu tenho dito, eu trouxe 3 palavras para a minha campanha. E eu vou ganhar Parnaíba com essas 3 palavras. Uma delas é contratos. A primeira ação que eu vou fazer na prefeitura, quando eu chegar, é passar um pente fino nesses contratos. Analisar de um a um, eu, pessoalmente, com a minha equipe, mas vou estar lá pessoalmente. O que está acontecendo? Esse recado fica para vocês aí, que estão com contratos na prefeitura. O senhor tem um minuto desse bloco, candidato. E não prestam o serviço adequado que era para dar para a nossa população. Então, parte-se daí. E daí, então, criar um grande movimento para gerar emprego nessa cidade. É o que a gente mais precisa. Determinação, meritocracia, visão de futuro e acesso. E como eu lhe disse, são 3 palavras. Até agora eu trouxe uma à tona, outra já está rodando na mídia, eu já disse ela até aqui, mas o que eu estou falando claramente são contratos. E os contratos, a gente como gestor, tem que identificar o macro problema. O nosso macro problema hoje, como eu resolvo ele? A falta de emprego dentro de Parnaíba, como eu resolvo ela? A falta de assistência dentro de Parnaíba, como eu resolvo ela? Então essa é a forma primordial de você eliminar já vários problemas de cara. Obrigado, candidato, pelo compartilhamento das suas visões aqui no primeiro bloco do Jornal da Costa Norte, entrevistando os candidatos a prefeito de Parnaíba. A gente vai dar um tempinho para que o candidato tome uma água e a gente retorna com o segundo bloco dessa entrevista. Não saia daí, nós aguardamos você. Voltamos, portanto, eu falei que era rápido, só um tempo para o candidato tomar aqui uma água. Continuamos com Erivelton Fontinelli, do DC, Democracia Cristã. Candidato, sendo esse candidato estreante na política, concorrendo ao cargo de prefeito de Parnaíba, o senhor acredita que essa falta de experiência política no executivo seja um desafio? Como que o senhor pretende aí superar essa barreira e convencer os eleitores de que é capaz de liderar uma cidade que é tão complexa como a cidade de Parnaíba? Helder, mais uma vez, obrigado pela pergunta. Eu estava procurando uma maneira de entregar isso para as pessoas. Muito obrigado. Olha, por mais que eu seja estreante como um cargo majoritário a prefeito de Parnaíba, nós já temos uma experiência com gestão privada e pública. Em 2016, um grupo de amigos me chamou e me colocou um desafio. Erivelton, Parnaíba está precisando de alguém com a visão tua. Atualmente precisa se aproximar de Parnaíba. Vamos se candidatar a prefeito? O teu nome é um bom nome. Se coloca à disposição. Eu digo, não, rapaz, eu não tenho a mínima pretensão desse tipo de coisa. Mas começaram a nos... E isso me colocou numa situação de observar cargos majoritários. A gente já tinha uma experiência de gestão pública desde 2010. Eu implantei aqui no Conselho Municipal de Saúde um sistema que hoje é referência nacional. Todos os conselhos do Brasil, não só o Conselho de Saúde, mas todos os conselhos do Brasil, de todas as áreas, saúde, educação, a metodologia hoje aplicada é uma metodologia saída daqui de Parnaíba, criada por mim e pela minha equipe naquela gestão, que me trouxe ali notoriedade como administrador e como administrador público, sem nenhuma indicação política. Cheguei à assessoria de ministérios e o próprio Conselho Nacional de Saúde. Isso nos trouxe uma bagagem muito grande. Isso já lá de 2010 a 2000, quando os políticos começaram a me conhecer e os empresários, amigos do nosso ciclo, começaram a dizer isso, eu fiquei atento. Então, qual foi a minha resposta para eles naquele momento? Eu não aceito, por quê? Porque se chegar um vereador para sentar comigo na mesa, ou qualquer secretário, para discutir uma situação, eu não vou me achar com a competência suficiente
de bater de frente a frente com esse cara e dizer que não é desse jeito, porque eu não tenho conhecimento, apesar de toda a experiência de gestão, mas passei a analisar e me dispus. E ali meu nome já foi começado a ser visto como político. Fui candidato a vereador, depois em 2020 fui convidado para ser vice-prefeito pelo então prefeito, que hoje é o prefeito atual. Recusei mais uma vez porque não me achava preparado e não tinha força política naquele momento que pudesse somar com a chapa. Então a experiência em gestão pública nós temos, a experiência em gestão privada nós temos. Acompanhei e fiz durante muito tempo a parte estratégica das campanhas do PSDB em Teresina. Então, o que vocês viam ali, aquelas vitórias do PSDB, o nosso nome estava ali no meio com o Firmino. E isso nos deu aí, ou seja, hoje Erivelto Fontinelli não é aqui um aventureiro. Erivelto Fontinelli é uma realidade que colocou o nome à disposição do parnaibano para tomar essa cidade e entregar ela de volta para o povo, para trazer para a nossa Parnaíba o desenvolvimento que ela merece. Então, por isso, Helder, eu hoje me acho preparado, fui preparado para estar como candidato em 2024. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que hoje eu sou o melhor candidato para assumir a Prefeitura de Parnaíba, colocar Parnaíba nos eixos e colocar Parnaíba no mapa mundial. É tomar a nossa cidade e devolver para o povo, de verdade. A gente tem a situação do turismo hoje aqui que me envergonha. Quando eu digo que eu faço essas missões internacionais, eu chegava, Parnaíba, a gente é porta do Delta, e Parnaíba nunca era citada. Parnaíba sempre foi vista como se fosse uma cidade que tem donos, e Parnaíba não tem donos. Parnaíba é uma cidade que não tem precedentes com a sua grandeza. Nós já fomos aí temos uma história muito bonita no Brasil e precisamos recuperar essa história e fazer coisas muito maiores. Candidato, o senhor fala exatamente desse potencial de Parnaíba e é inegável o crescimento da cidade nos últimos anos, um crescimento populacional, de estrutura também, e um dos assuntos importantes dentro dessa temática de gestão hoje é a questão da mobilidade urbana. Esse também é um desafio aqui para a cidade de Parnaíba, que enfrenta uma falta de transporte público regular. Quais são as suas propostas para solucionar esse problema e garantir que a população tenha acesso a um transporte mais eficiente? Pessoal, Parnaíba, vote no 27. Nós vamos tomar essa cidade e devolver ela de volta para o povo. Vamos devolver Parnaíba para a população. Aí, Viviane, para responder sua pergunta, eu vou lembrar a população de Parnaíba quem é Erivelto. Erivelto se criou ali desde os 3 anos de idade, aqui no bairro Nova Parnaíba, jogando bola, fazendo... E começou a trabalhar muito cedo, muito cedo. Fui criado por mãe solteira e naquele momento eu precisava trabalhar para ajudar dentro de casa. Isso me fortaleceu e me fez o homem que eu sou hoje. Então, eu já fiz muita coisa na vida. O que eu nunca fiz foi roubar e nem me apropriar de nada alheio. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: dentre essas coisas que eu fiz, eu já fui mototáxi e cobrador de van. Por que eu falo mototáxi e cobrador de van? Porque não tem quem conheça mais a cidade do que esses dois, não é nem 2, é 3. É o mototáxi, o cobrador e o motorista. Nós não temos um sistema público de transporte aqui com grandes empresas, com ônibus e tal. Nós temos aqui um sistema de transporte alternativo. Então eu conheço isso de perto, assim como conheço os gargalos de perto. Isso tem mais ou menos... Eu fui cobrador, se eu não me engano, em 99, 2000, 2001, uma coisa mais ou menos desse tipo. Então, eu estou lembrando vocês, parnaibanos. Erivelto é aquele Eri da van, que todo mundo me chamava de Eri, então depois fui dono de van e conheço o problema. Parnaíba não é uma cidade difícil para se administrar. Vamos falando de deslocamento, de trânsito. Nós temos muitas vias de acesso. E essas vias de acesso, elas nos dão a possibilidade de resolver o problema e o gargalo que nós temos hoje. Mas isso não quer dizer que nós temos que parar e pensar no amanhã. Esse problema, ele dá-se para resolver, mas temos que ter disposição e pessoas competentes, que é o que eu não vejo nessa cidade hoje. Nem a disposição e nem pessoas competentes. Para vocês terem uma ideia, eu conheço pedidos de asfalto
em linhas de van, onde a van passa aqui, desde 2001, e essas ruas nunca foram asfaltadas e nem nunca colocaram ali novas vans para poder deslocar e aceitar e acertar para que a população pudesse ter um acesso ali à cidade com mais facilidade. Cresceu, o bairro cresceu, a linha continua apenas uma, as pessoas desassistidas. Eu vou só mostrar para vocês, falando economicamente, o quanto isso afeta. Nós temos 84% da nossa população desempregada. Eu vou falar para vocês a importância do transporte. Pode continuar. A importância do transporte aí. Um cidadão arranja um emprego, certo? E ele mora no Dom Rufino e ele tem que trabalhar no centro. Ele precisa do transporte alternativo para se locomover e chegar ao trabalho. Só que ele não tem. Então ele tem que pagar um mototáxi ou tem que ir com um motorista de aplicativo para poder chegar no horário do trabalho. Ele não chega. Sabe o que acontece? No final do mês, ou ele vai demitido, ou então ele chega para o patrão e diz o seguinte: olha, não tem como eu ficar, porque a metade do meu orçamento está sendo comprometido com transporte. E eu não tenho como sobreviver só com isso. Então as empresas terminam perdendo esses profissionais e o profissional termina perdendo o emprego. Então a gestão não está preocupada com isso, ela não está vendo isso, ela está achando que Parnaíba está próspera e feliz e está bela quando não está. Eu só estou abrindo os olhos do parnaibano e das pessoas. O empresário sofre aqui muito com isso. Tem empresas grandes aqui que poderiam ser muito maiores, mas pela falta de ter um tratamento direcionado para as pessoas, a gente tem sofrido o desemprego de Parnaíba. E eu vou resolver esse problema. Já resolvo nos 6 primeiros meses, gerando 2.000 empregos diretos. Nos meus 2 primeiros anos de mandato, eu já resolvo 50%, e não me chama Erivelton Fontinelli se não resolver. Já resolvo 50% disso, e no final do meu mandato, eu entrego o meu mandato com 80% da cidade de Parnaíba trabalhando, que hoje nós temos 84% desempregados. Candidato, vamos passar agora a falar sobre a educação, que é um dos pilares, né, do desenvolvimento de qualquer cidade. Quais são as suas propostas, né, para melhorar esse setor, principalmente em relação à infraestrutura de escolas, de alimentação, de merenda, né, garantir que esses jovens, crianças aqui da cidade de Parnaíba tenham acesso à educação de qualidade e que, para além de um melhor posicionamento no ranking do IDEB, a gente tenha satisfação das famílias em ter essas crianças nas escolas públicas? Eu venho de escola pública. Quando eu era criança, meus livros e meus cadernos, eu levava num saquinho plástico e estudei aqui no Luiz Gagliononi, aqui no bairro Nova Parnaíba. Eu chegava na escola de manhã, eu não tinha tomado café. Eu esperava a merenda, a primeira coisa que eu fazia era ir lá na sala das merendeiras e perguntar o que ia ser a merenda. E isso é a realidade até hoje aqui dos parnaibanos. E quando não se tem merenda, pelo menos naquela época nós tínhamos merenda, e quando não se tem, a criança fica triste. E isso ocasiona a evasão escolar. Termina essa evasão escolar chegando aos nossos jovens que hoje estão se formando, estão nas faculdades e muitas vezes demoraram muito para que isso acontecesse. 76% dos nossos jovens estão pensando em terminar o seu curso e ir embora de Parnaíba, porque Parnaíba não oferece para eles a opção deles trabalharem e exercerem a sua profissão dentro da cidade. Isso nos gera uma preocupação gigante, porque vai deixar Parnaíba numa situação de risco. Venho para as nossas crianças. Olha, hoje nós temos sim prédios, estruturas físicas. A primeira ação de um gestor é tratar com seriedade os problemas e não chegar a mentir para a população, dizer que vai fazer isso, aquilo, outro. Um bom gestor, quando ele assume alguma coisa, ele faz um mapeamento. Esse mapeamento vai dizer para ele quais são os principais problemas. Os principais problemas ele tem que atacar e solucionar imediatamente. E ele tem que solucionar com a estrutura que ele já tem. E aí trabalhar para que nessa solução, acontecendo as coisas, outras estruturas venham ser construídas. Quando eu lhe digo isso, Helder,
eu lhe digo o seguinte, hoje dentro de Parnaíba tem crianças, tem jovens morrendo por causa da fome. Parnaíba não está essa maravilha, as minhas pesquisas foram feitas diferentes, foram feitas para as pessoas. No meu plano de governo está lá, eu cito várias vezes os laboratórios de desenvolvimento humano. Esses laboratórios são responsáveis por áreas específicas e eles vão tratar, primeiro, as pessoas, segundo, o acesso e terceiro, estrutura, mas isso sempre anda em conjunto. A educação vai ser a mais beneficiada, porque quando são implantados esses laboratórios para formar esses profissionais e capacitar os que já estão aí, nossos professores, toda a área de educação, e aí eu me estendo à saúde e às outras demais, porque esses laboratórios tratam áreas específicas e são focados só nisso. O principal problema de Parnaíba hoje, para se resolver, é entregar dentro de cada área uma capacitação adequada. Resolveu isso, tem profissionais de qualidade, você tem pessoas responsáveis, tem pessoas que estão preocupadas com a cidade e não em benefícios próprios, e não interessadas em algum outro tipo de interesse escuso, aí você faz as coisas acontecer. Aí eu respondo a sua pergunta que deixei para responder agora. Aí é quando eu digo que a influência dos velhos políticos ela é perigosa. Você tem que estar no jogo, mas você tem que ser o dono da caneta. Você tem que saber o que está fazendo. Candidato, a gente já está se aproximando do final da nossa entrevista e eu aproveito também para perguntar de um tema muito importante, que é a questão da saúde pública. Nós não podemos deixar de falar, a gente sabe que Parnaíba enfrenta desafios, principalmente em relação ao atendimento de saúde básica. Quais são as suas propostas de melhoria nesse setor? Saúde não se resolve, pessoal, com marcação de consultas pelo celular. Saúde se resolve fazendo você chegar na unidade básica de saúde e no centro de tratamento e você ter todos os seus problemas resolvidos já ali nas 24 horas, nas primeiras 24 horas. Resolvidos, quando eu digo, não são tratados, são resolvidos. E você ter a extensão desses problemas tratados em no máximo uma semana. Isso não é Erivelto que está criando, isso é o que já existe no mundo, é o que já funciona. Marcar o celular foi aí uma solução que eu trouxe em 2014 e esses candidatos estão se apegando a isso e mentindo para vocês, ou seja, o futuro chegou. Parnaíba é que está atrasada. Fiquem atentos a como as coisas estão sendo tratadas aqui. Para isso, a gente precisa, mais uma vez, dos laboratórios de desenvolvimento humano, da capacitação do nosso quadro de pessoal, de funcionários públicos, das pessoas que estão ali dando sangue por vocês e que são muitas vezes desrespeitados. Nós vamos implantar nessa cidade um sistema de meritocracia. O profissional vai se sentir valorizado, o profissional vai se sentir útil, o profissional vai se sentir capacitado, o profissional vai ter dinheiro no bolso, vão ser feitos concursos na área da saúde, inclusive concursos para agente comunitário de saúde. Isso é uma promessa minha de campanha, é um desafio meu de campanha, porque eu vejo hoje que são esses profissionais a porta de entrada, eles que recebem todos os problemas da população. Candidato, 1 minuto para suas considerações finais. Erivelto Fontinelli, 27. Vamos tomar essa cidade e devolver para o povo. Vamos tirar essa cidade do atraso que ela vive de mais de 80 anos e fazer dessa cidade a cidade grande que ela é. Quando eu digo a cidade grande que ela é com emprego, com renda, com salário no bolso de vocês e com valorização do profissional. A gente tem aqui em Parnaíba profissionais excepcionais que estão pensando em ir embora porque a sua profissão, o salário é R$ 7.900. Aqui em Parnaíba eles recebem R$ 2.700. Isso não vai acontecer na minha gestão. Eu vou capacitar você, servidor público, para que você aumente a sua renda, para que você valorize e para que você possa ter uma qualidade de vida candidato. Grande. Muito obrigado a todos vocês. 27, Erivelto Fontinelli. Vamos tomar essa cidade e devolver ela de volta para o povo. Se rebele, se revolte. Vote em Erivelto Fontinelli e vote 27.